Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é como ter poder no trabalho. Esse é um tema recorrente entre os líderes com os quais eu converso, porque as organizações são feitas assim também de relações de poder, e as organizações elas também são feitas de relações políticas, jogos de poder. E muitas vezes meus próprios clientes dizem: Deise, como é que eu lido com tudo isso? Porque assim, fazer o trabalho técnico eu consigo fazer muito bem, mas essas questões políticas de conciliação de interesses, né? Como é que eu me posiciono? E como é que eu consigo saber se estão puxando o meu tapete, se não estão puxando o meu tapete, enfim. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou trazer uma grande contribuição para a sua carreira logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente nas organizações tem várias fontes de poder. Se eu tiver dinheiro, eu tenho poder. Se eu tiver um cargo importante, eu tenho poder. Se eu tiver beleza física, eu tenho poder. Se eu tiver informação, eu tenho poder. Se eu tiver conhecimento, eu também tenho poder. Se eu tiver diplomas, eu também tenho poder. Mas a questão é que essas fontes de poder são fontes temporárias, né? São fontes efêmeras. Então, se eu perder o dinheiro, eu perco poder. Se eu perder a beleza física, eu perco poder. Se eu perder o meu cargo, eu perco poder, né? Quem já perdeu um cargo importante numa organização, seja porque foi desligado ou porque deixou por iniciativa própria aquela empresa, vai saber que a gente tem uma série de bajuladores ali na nossa volta quando a gente tem um cargo importante, e depois essas mesmas pessoas não vão lhe cumprimentar no supermercado ou no shopping. Por quê? Porque você deixou de ser aquela fonte de poder que seria conveniente para elas. Então, assim, ó, o mundo do trabalho ele está muito relacionado a muitos interesses. Então, como é que eu vou me sentir seguro no ambiente de trabalho se eu não sei em quem eu posso confiar e se eu não sei se estão puxando o meu tapete, eu não sei se estão falando aquilo para me agradar ou se estão me falando a verdade. Então, assim, ó, existe uma fonte de poder que essa sim é permanente e vai te acompanhar independente do que acontecer na sua trajetória. Mas antes da gente falar dessa fonte de poder, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, para incentivar esse canal, compartilhar o vídeo, e se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal da Synchrony e ativa o sininho com as notificações, porque todas as semanas a gente tem vídeos novos aqui com temas relacionados à gestão de pessoas. Mas a gente estava falando... Ai, pode compartilhar o vídeo também, tá? Então, assim, ó, a gente estava falando da real fonte de poder. Tem uma fonte de poder que é imbatível, que é o poder da integridade. Então, como é que eu consigo atingir esse poder da integridade? Que é o seguinte: quando você identifica um propósito claro para você, então assim, ó, por que eu levanto? Qual é o motivo que me faz levantar todos os dias pela manhã e ir para o trabalho? Qual é o motivo que me faz aguentar as turbulências do sistema e os jogos políticos? Qual é o motivo? E se eu não estiver nesta organização, que falta eu vou fazer? Então, qual é o sentido do meu trabalho? Qual é o propósito do meu trabalho? Qual é a minha missão? Se você encontrar um propósito ou uma missão pelo qual você está disposto a morrer, você encontrou um propósito elevado. E nada mais poderoso do que você ter um propósito elevado que te acompanhe no dia a dia das organizações. Porque esse propósito vai te dar o centramento para você se manter calmo frente ao caos. Então, assim, ó, quando a gente tem um propósito claro, eu sei que eu posso perder esse emprego, eu sei que eu posso perder esse cliente, não é que eu queira que isso aconteça. Mas às vezes, ao colocar o meu propósito em primeiro lugar na minha vida, eu posso sim ter, por exemplo, que mudar de emprego. Mas eu sei qual é o sentido dessa mudança e isso me fortalece. Então, assim, ó, toda vez que a gente tem
valores claros e a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer na nossa carreira, a gente atinge esse poder de integridade e ele é imbatível. Por quê? Porque quando você enxerga uma pessoa que tem o poder da integridade, você não tem como não respeitá-la. Por quê? Porque ela é incorruptível, ela não está à venda. Então, isso é uma coisa que gera muita admiração nas outras pessoas e muito respeito. Mas como é que eu vou identificar o meu propósito de vida e como é que eu posso pôr esse poder da integridade em prática? A gente já vai ver isso aí. Bom, para que eu possa identificar o meu propósito de vida, é importante que eu invista muito em autoconhecimento. Isso eu aprendi com um consultor australiano chamado Ken O'Donnell. E o Ken sempre me incentivou muito a olhar a minha trajetória de vida e observar que talentos, que forças, que habilidades que me fizeram progredir. E assim, que sentido esses talentos e essas habilidades e essas competências trazem para minha vida? Então, qual é a minha contribuição para o mundo? Então, a partir da identificação desse propósito, e quanto mais elevado esse propósito, mais poderoso ele é. Então, quanto mais eu tiver um propósito que pense num legado e não no interesse individual, mais poderoso ele é. Então, que legado eu quero deixar para minha empresa, para minha família, para minha comunidade, para o meu país, para o mundo? Então, quanto mais claro estiver esse propósito, melhor. E através do autoconhecimento e do conhecimento do meu propósito, eu vou desenvolver uma coisa muito poderosa que é a autoconfiança. O que é a autoconfiança? A autoconfiança é saber que mesmo que eu perca esse emprego, que mesmo que eu perca esse cliente, eu vou continuar tendo a mim. Então, continuo tendo as minhas competências, o meu propósito, os meus valores. Então, assim, ó, eu sei que se eu perder esse emprego ou perder esse cliente, vão mudar personagens, vão mudar cenários, vão mudar estilos, vão mudar as lições que eu tenho que aprender, mas eu vou me manter centrado. Então, assim, ó, um grande segredo para a gente ter muito poder no trabalho é a gente controlar a gente e não o mundo externo. Por quê? Se o mundo externo está caótico, eu não preciso ficar caótico também. Então, eu consigo me manter centrado e controlar as minhas reações ao que acontece. Então, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. E não vou fazer de jeito nenhum, nem que isso signifique perder meu emprego. Então, quando as pessoas me dizem assim, não, eu faço o que está fora dos meus valores porque eu não tenho escolha. Não é verdade. Então, assim, ó, se eu confiar, tiver a autoconfiança de que eu vou perder aquele emprego, eu vou perder aquele trabalho, eu vou perder aquele cliente, mas que vão aparecer outros trabalhos, outros clientes e outros empregos, eu vou ter autoconfiança suficiente para ter poder no trabalho. Então, quanto mais poderosa uma pessoa no trabalho, mais autoconfiante ela é e mais ela tem um propósito claro. Lembrando o seguinte, autoconfiança não significa se achar imbatível, arrogante, não é isso. Muito pelo contrário. Então, essas pessoas que têm alta integridade, elas sentem a pancada, mas elas têm um comportamento resiliente. Então, se você conseguir juntar competência, integridade e autoconfiança, você vai ter uma carreira de sucesso em qualquer lugar do mundo. Bom, gente, espero que vocês pensem nisso nessa semana e assim, ó, e tenham coragem de desenvolver esse poder. E assim, ó, daí os jogos de políticos, a puxação de tapete vai ficar muito diminuída porque não vai te afetar tanto. Então, assim, se te afetar, você vai conseguir ter um comportamento resiliente e vai conseguir controlar as suas reações ao que está acontecendo, ok? Então, uma boa semana para vocês. Lembrem de se inscrever no canal da Synchrony, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!